Vamos lá tratar hoje de Auren. Saiu o resultado do terceiro trimestre de 2024. Foi um resultado que até que bateu as expectativas, porque o mercado não esperava que ela vinha de prejuízo. Tá fazendo uma aquisição que vai dar um endividamento altíssimo para a Auren, a alavancagem muito alta, mas mesmo assim parece que ela começou a dar a volta por cima. Será que é isso mesmo? O operacional veio forte, reverteu o prejuízo, deu lucro, vamos tratar de tudo isso. Mas será que agora ela vai começar a deslanchar já? Enquanto muita gente, até eu mesmo, estava falando que a Auren ela deve custar um bom tempo pela frente aí, com baixos dividendos, com, sei lá, um cenário um pouco mais pesado para a Auren realmente, depois desse endividamento que, apesar de ser bom, é um endividamento que deve ser considerado porque é alto. Então a gente vai ver nesse vídeo aqui algumas coisas importantes. Primeiro a gente vai falar sobre a fusão da Auren e da AES Brasil, que parece que chegou ao fim, foi concluído. Resultado do terceiro trimestre de 2024 da Auren, aluguel de ações da Auri 3, dividendos, vamos falar também o que esperar dessa ação para o futuro e o meu ponto de vista sobre ela. É importante que eu fale meu ponto de vista, lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, eu estou falando meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista e não adianta vir de mimimi, tem gente que, cara, eu faço os vídeos, falo o meu ponto de vista e o cara vem me atacar. É incrível isso, quando o meu ponto de vista não bate com o dele. Então, sério, se você é dessa pessoa com a cabeça mais fechada, que não consegue ver pontos de vista diferentes, que às vezes pode fazer você mudar a sua ideia e tudo mais, então esse vídeo já falo que não é para você. E se você é aberto para novas opiniões, então eu te convido a ficar até o final, que esse vídeo tá muito bom. Eu separei um conteúdo bacana para falar para você. E já chega se inscrevendo e ativando as notificações aqui no canal, se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, beleza? Vamos lá então, começar olhando aqui a cotação da Auren. Dá uma olhadinha aqui no ano de 2024. Ela está com uma queda acumulada de 22,78%. Tá agora em R$ 10,27. Pode ver que piscou aqui que eu estou gravando esse vídeo. O mercado está aberto, então deu uma piscadinha aqui, pode ser que tenha alguma alteração. Mas aqui, ó, em 6 meses, 11% de negativo. Em um mês, 1,8%. 5 dias, ficou aqui quase no 0 a 0. E hoje, com a divulgação do resultado, lembrando que eu estou gravando esse vídeo na data posterior, na data imediatamente posterior à liberação do resultado trimestral, e o mercado parece que não gostou. É isso que nós temos aqui, ó, 1,63% de queda no dia. Vamos ver então o que está acontecendo, o que rolou para o mercado não ter gostado. Vamos lá então, começando a falar disso aqui, ó. Agora é oficial, a Auri 3 e a AES Brasil definiram a combinação de negócios de forma que vão formar aí a terceira maior empresa de geração de energia do país. Isso na data de hoje. E nos últimos 5 dias, as ações da AES Brasil, AES B3, despencaram mais de 30%, pois eles não gostaram da proposta da incorporação. E veja que isso é muito importante porque vai colocar a Auren realmente num patamar diferenciado, muito diferenciado dentre as elétricas. Ela vai ter aqui, vai passar a ter uma receita de 9,6 bilhões de reais e 30 bilhões em valor de firma. E o negócio deixa a Auren atrás apenas de duas empresas que são empresas muito grandes, a Eletrobras e a Engie. E ela vai ter uma capacidade aqui instalada de energia renovável, de geração de energia, de 8,8 gigawatts. Isso aqui é bem interessante porque uma empresa, quando ela vai crescer, ela tem basicamente duas opções. Ou ela vai fazer um investimento pesado e de uma forma ou de outra vai acabar se alavancando, vai acabar se endividando para fazer um crescimento, mas uma é ela pegar do zero, construir tudo do zero, esperar que aquele operacional comece a girar e comece a ter receitas. E a segunda forma foi o que realmente a Auren optou em fazer, que é justamente comprar uma empresa que já tem uma relevância no mercado, apesar, é claro, desse endividamento muito alto que a AES Brasil já tinha, mas isso faz com que a empresa da Auren, por exemplo, ela compre uma outra, já pegando aquele investimento pronto. Claro que ela teve que desembolsar uma grana, fica alavancada e tudo mais, mas ela já pega um investimento que já entra para ela, gerando receitas. E também é algo que ela já consegue analisar, ela já sabe que aquilo deu certo ou não deu certo. Diferente de fazer um investimento do zero, que às vezes não dá certo. Então, é algo interessante, e aqui meu primeiro ponto de vista, eu acho que foi uma jogada muito boa para a Auren, e no final eu vou falar se eu concordo, se eu gosto disso que a Auren fez a ponto de eu colocá-la na minha carteira, se eu já tenho a Auren na minha carteira ou não. Então fica até o final. E aqui, ó, eles relataram que teve um baque no caixa da Auren. A maioria esmagadora dos investidores da AES não quer se tornar sócia da nova empresa, da Auren.
Por que será? É que eles falam que, pelo menos, não querem nas condições atuais. E aí nós vamos falar das condições atuais. Essas aqui são as condições. Não vou tratar aqui um por um, mas havia 3 opções, tá? Tinha 3 opções que foram dadas para quem era acionista da AES Brasil. Quem era acionista da AES Brasil, já que a empresa foi incorporada, então ela deixou de existir como uma empresa só, teve 3 opções aqui que foi amplamente já divulgada, debatida aí pela internet, então não vou me ater a isso aqui para não estender muito o vídeo. E a terceira opção, eu quero que você preste atenção, é receber 100% em dinheiro a aproximadamente R$ 11,84. E aí, olha só, a Auren ela tá cotada hoje em R$10 e pouquinho, R$10,20, R$10,30 mais ou menos. Quem tinha a AES Brasil, e a AES Brasil a gente tem que ver aqui. Então vamos jogar aqui AES B3. A AES B3, ela tá em R$ 8,00, olha, R$ 8,14. Então, cara, teria opção dentre das 3 opções. Uma delas era vender a participação em AES Brasil por R$11,00 e pouco, hoje está em 8,14. Então veja, teria a opção de vender por R$11,84. E o que vocês acham que aconteceu? É claro que quase 90% dos acionistas da AES Brasil escolheram a opção 3. Não faria nem sentido, porque você pode simplesmente vender, pegar essa grana com um lucro e comprar novas ações. Ainda que a ação da Auren esteja hoje em R$10,00 e pouco, o cara ainda fica com um lucro de R$1,00 e pouco lá fazendo essa opção. Então foi justamente isso que o mercado fez. Algumas pessoas acabaram ainda não optando por isso, não sei o porquê, também não cabe a gente julgar. E aqui eles ainda falam que nessa terceira opção haveria a opção deles ganharem que 44,4% a mais em relação à cotação das ações no final do dia 30. E isso daqui representa um baque forte para o caixa da Auren, já que a Auren ela vai ter que desembolsar, ela vai ter que pagar isso daí, tirando ali 6,35 bilhões de reais do seu caixa, ou seja, cerca de 89% da transação cabe à Auren fazer o pagamento. Até aí tudo bem, como eu falei, a alavancagem vai ficar pesada para a Auren e é justamente isso que está deixando o mercado com um certo receio em relação a ela. Por mais que o seu investimento tenha sido bom, ela vai passar a ter uma relevância muito forte em mercado, no setor de energia elétrica. Porém, isso aqui tudo que ela vai fazer, a alavancagem deve se elevar a casa de 5,5 vezes na relação dívida líquida sobre EBITDA. E é uma alavancagem, cara, uma alavancagem alta, muito alta. Além disso, a Auren deverá emitir em torno de 50.370.000 novas ações da Auren para esses novos acionistas da AES Brasil que virão. Aqui ainda resolvi destacar esse cronograma para vocês. No dia 31/10, no caso hoje, é o último dia de negociação da AES Brasil na Bolsa de Valores. No dia seguinte, dia 1º, vai começar a negociação da nova Auren. No dia 5 de novembro, o crédito das novas ações da Auren aos atuais acionistas da AES Brasil, que optarem pela opção 1 ou 2, e quem optou pela 3 no dia 8/11 recebe o pagamento em dinheiro. Visto isso, tratando sobre a fusão da Auren e AES Brasil, a gente vem então para os destaques. Aqui são os destaques do resultado trimestral do terceiro trimestre de 2024 da Auren. Lucro líquido bateu 270,8 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo as perdas de 838 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Então, em base anual, reverteu o prejuízo e ainda acabou dando lucro. A receita líquida aumentou 25,8%, ficou na casa de 2 bilhões de reais. O EBITDA ajustado, que seria aquele resultado operacional ali da empresa, afastando os efeitos não recorrentes, ficou em 484,3 milhões de reais, um aumento de 6,9% ao ano, fazendo a comparação anual também. Outro ponto importante, a Auren conseguiu interromper a queima de caixa no terceiro trimestre com um fluxo de caixa livre positivo de 283,8 milhões de reais. Isso aqui já começa a dar um respiro para a Auren, acho que foi algo muito positivo, foi um trimestre bom para a Auren. No entanto, aqui eles falam ainda que o endividamento acabou aumentando e tudo mais, a alavancagem financeira subiu para 1,6 vezes, mas isso aqui a gente pode até descartar, porque a gente já viu que após essa incorporação, essa combinação entre Auren e AES Brasil, a alavancagem vai disparar, não vai ficar em 1,6, por mais que já eles estivessem considerando alto, vai ficar muito mais alta, de 5,5 vezes. E pegando aqui as estimativas, as expectativas da Genial Investimentos, eles falam aqui sobre o resultado trimestral, ó. Pegando o EBITDA, geração de caixa da empresa, a Genial Investimentos esperava 411 milhões de reais. O mercado,
Aqui, ó, o mercado esperava 453 milhões de reais. A Auren apresentou 633 milhões de reais e no ajustado, tirando ali os não recorrentes, 484 milhões de reais, ou seja, bateu a expectativa da casa de análise, genial, bateu as expectativas do mercado, então o resultado realmente foi positivo. Agora vamos falar rapidinho sobre aluguel de ações da Auren. A gente sabe que aluguel de ações é algo bom para o investidor, de certa forma, porque o investidor acaba recebendo um troquinho ali sem fazer nada, mas para a empresa isso acaba prejudicando. Tanto é que o Barsi é um cara que critica muito isso porque faz peso contra as ações, faz com que as pessoas, os investidores ou especuladores, entenda como quiser, façam muito peso fazendo suas operações aí de day trade, operações swing trade, operações de opções, que acabam pesando sobre o preço, sobre a cotação, e faz com que muitas empresas não consigam realmente ter a sua cotação livre, sua cotação andando. Então, é preciso que a gente analise a Auren também. O que está acontecendo? Será que ela está hoje tendo mais aluguel de ações, mais pessoas alugando suas ações para fazer essas operações, o que seria negativo para a Auren? Será que isso é algo que está fazendo que as suas cotações também caiam ou não? Então vem para o meu site aqui que eu vou te mostrar agora. Isso aqui eu estou no site InvestSite, é um site importante para que você faça essa análise. A Auren, olha aqui, ela teve um boom e foi ali em maio. Teve uma taxa média de doadores das ações muito grande. Isso aqui nem precisa nem ficar falando, porque basta você bater o olho e você já vai ver no gráfico. Então aqui teve um período realmente ruim que fez com que tivesse muito aluguel de ações, e isso obviamente pesou sobre a cotação da Auren, mas de lá para cá parece que vem diminuindo bastante, o que é positivo. Então isso aqui é algo que não está pesando para a Auren, o investidor pode ficar tranquilo com relação a isso. Aí vamos falar agora de dividendos, diretamente no site da Auren. Aqui nós temos os dividendos de 2024. Vou pegar 2023 e olha só, pagou 1,5 bilhão, mais 1,5 bilhão em 2023, ou seja, pagou 3 bilhões de não recorrentes, então teve R$1,50 por ação, mais 1,50, deu um boom. O Barsi Comprovação recebeu essa paulada de proventos. Muita gente entrou na ação na mesma barca, seguindo aí o que o Barsi vinha falando, ou optando por fazer um investimento apenas para receber os dividendos. Depois recebeu os dividendos, as ações se tornaram a cair. Então muita gente acabou de fato perdendo dinheiro porque muita gente vendeu a ação. Aí em 2023 já não veio mais isso, ó. 2023 foi distribuído 400 milhões, veja, de 3 bilhões para 400 milhões. Claro, não tivemos aqueles não recorrentes. Então, o dividendo não foi mais de 1,50, foi de 40 centavos, e aqui muita gente vendeu. Esse pagamento foi no dia 14 de março de 2023. E a gente pode ver que não tem mais pagamento previsto. E falando de dividendos e o que esperar sobre isso, acredito que diante de um endividamento tão alto, uma alavancagem tão alta, uma movimentação que a empresa está fazendo tão forte, tão importante para a história da própria empresa, eu acredito que ela está fazendo realmente o certo. Não vai liberar dividendos agora. E se liberar, pode esperar que vai ser pouca coisa. Muito investidor ou especulador vai vender por conta disso, porque ainda está esperando aqueles dividendos muito grandes, sem entender o que está acontecendo. Mas, para quem é investidor de longo prazo, isso acaba sendo muito bom e positivo, porque o investidor de longo prazo fica com uma ação boa, que vai crescer. Afinal de contas, ela já fez um investimento muito grande, ela vai conseguir, se não pagar dividendos altos, vai conseguir pagar todo esse endividamento com tranquilidade. Claro que isso vai levar tempo, mas num dado momento a empresa vai ficar ajustada novamente, e ficando ajustada novamente, com mais receitas, menos custos, ou seja, uma empresa mais redondinha. Aí sim, o investidor de longo prazo, que acreditou, que esperou, vai acabar se beneficiando. Isso não tem erro, é só a empresa não fazer cagada, a gestão não fazer cagada, que eu acho que não vai fazer, pelo que eles estão fazendo aqui. Eu achei que a estratégia foi bem bacana, mas para o investidor que está esperando dividendos altos, é isso que eu tenho a falar. Cara, não espere dividendos altos, porque você vai quebrar a cara caso você não tenha entendido isso ainda. Não tem como a empresa continuar pagando muito fazendo um endividamento alto. Isso aí vai ser ruim para a empresa. E se eu tivesse uma empresa nessa situação, com alavancagem alta, e saísse queimando caixa e distribuindo muito dividendo, eu pularia fora, cara. Por mais que fosse ganhar aqueles dividendos, eu sei que uma hora ou outra ia acabar perdendo dinheiro, porque dá problema na empresa, não tem, a conta não fecha. Aí agora vamos falar rapidinho, pra gente fechar com chave de ouro, mas, cara, rapidinho também, aproveita aí e já dá o like no vídeo, sério, dá o like, tô dando muita informação aqui gratuita pra você, e nesse meio tempo que eu acabei de falar isso tudo aqui pra você, já dava de ter dado uns 5 likes. Inclusive, se estiver vendo pelo celular,
pega o celular aí, dá o like e lá embaixo vai em hypar e aperta em hypar que isso me ajuda demais, cara. Fortalece muito o canal e compartilha também esse vídeo. Agora vamos falar aqui do resultado trimestral, pegando o documento diretamente da fonte, diretamente do RI para você. Olha aqui, sem querer tomar muito teu tempo, alguns destaques rápido. A conclusão aí da combinação que nós já falamos, a Auren vai passar a ser a terceira maior geradora do Brasil. O Sol de Jaíba, um parque de energia da empresa Auren, atingiu 100% da sua capacidade em operação comercial, então vai começar a gerar mais receitas. Isso aqui foi concluído em setembro. O EBITDA ajustado teve ali uma performance melhor por conta da performance, principalmente da comercialização, uma maior comercialização, entrada dos parques solares e maiores dividendos de participações minoritárias. Ressalto isso aqui, uma captação de 2,5 bilhões de reais em debêntures. A Auren fez mais endividamento, mas esse endividamento eu vejo como muito positivo, principalmente por conta do custo da dívida. O custo da dívida, ou seja, o que ela tem que pagar é CDI mais 0,6% ao ano. Isso aqui é tranquilinho de rentabilizar em cima disso e a Auren vai ficar com uma grana aí para poder usar, para poder crescer. Algumas coisas impactaram aqui a Auren no terceiro trimestre, mas na verdade não se trata apenas do terceiro trimestre, mas sim da empresa em si. Isso aqui é de uma empresa geradora de energia renovável. Você pode ver que trabalha com energia limpa. O sol, vento, água, então não tem como a empresa não ter seus altos e baixos, seus momentos de altos e baixos, já que em alguns momentos reservatórios de água podem estar baixos, às vezes não chove tanto, às vezes tem período de seca, às vezes dá muita chuva e aí afeta a energia solar, às vezes não venta tanto quanto esperado, às vezes dá problema nos maquinários, enfim, tem um monte de coisa que impacta na geração de energia. Então você tem que entender isso, ó, tem altos e baixos na energia. Em setembro de 2024 ficou aqui ó, a evolução de energia armazenada em 49%. Sobre o desempenho do sistema da empresa aqui, ó, do sistema de energia da empresa, eles relataram que tiveram algo bom relacionado às temperaturas acima da média em todo o país que contribuíram para o aumento do consumo no terceiro trimestre de 2024. Então, em que pese esse tipo de empresa ter esses altos e baixos aí, como eu falei, de vento, sol e tudo mais ali, de outro lado, ela tem isso que acaba beneficiando. Tem momentos em que as pessoas inevitavelmente acabam tendo que consumir mais energia. Basta você pensar, pô, agora vem verão. Imagina agora você ficar um verão inteiro sem ar-condicionado, sem ventilador. Não tem como. Então, o consumo acaba sendo maior e esse tipo de empresa de distribuição e também essa empresa de geração de energia acaba se beneficiando. Agora falando aqui sobre o desempenho operacional dos ativos hidrelétricos, eles informam que foi 8,7% inferior ao mesmo período de 2023, ou seja, o terceiro trimestre de 2023, pois teve menor disponibilidade hídrica. Já falando dos ativos eólicos, foi superior, 6,5% superior ao terceiro trimestre de 2023. E aqui nos parques eólicos, ativos eólicos, o esperado, obviamente, era 100% e tiveram 94,9%, que também foi bom. Agora falando sobre o Sol de Jaíba, um parque de geração de energia, entrou em 100% de operação comercial. Isso aqui, ó, isso foi importante, que entrou em funcionamento em setembro de 2024 e o CAPEX acabou dentro do orçamento, ou seja, esperava-se lá gastar um valor X e eles gastaram dentro desse valor, o que é ótimo, uma boa gestão feita pela Auren. Depois sobre custos aqui, a gente precisa falar que os custos aumentaram. Eles acabam falando aqui que tiveram itens não recorrentes da integração com a AES Brasil, que fez com que os custos aumentassem. Isso aqui, obviamente, a gente entende, e isso é bom porque vai acontecer agora, mas depois não vai acontecer de novo, afinal é um não recorrente, então a gente já pode esperar que para o próximo trimestre os custos venham ainda menores, mas eles falam aqui ó, que o custo, o PMSO, teve um aumento nominal de 7,9%, então foi um aumento. Depois eles acabam tentando dar uma maquiada, falando aqui, ó, em mesmas bases, excluindo impactos de inflação e dos parques solares, o PMSO teria apresentado a redução de 0,6% no terceiro trimestre de 2024. E aqui na parte da alavancagem, a mesma coisa, olha só, dívida líquida e alavancagem era 1,75 vezes, 76 vezes, foi para 1,60 vezes. Pô, bacana, mas olha as bases, eles estão comparando o segundo trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2024. De um tri para tri. O mais correto aqui, por que eles não colocaram então do terceiro trimestre de 2023 para a gente saber também se aumentou, se diminuiu? E na verdade a gente já sabe, eu falei lá no início do vídeo, aumentou.
Então, acaba maquiando isso aqui, tirando uma informação ou induzindo o investidor a erro, porque o cara acaba não vendo que a alavancagem aumentou. O cara vem aqui desinformado e olha que a alavancagem está diminuindo, legal. E na verdade, muita gente acaba olhando isso aqui e também nem sabe, pô, vai dar aquela disparada para 5,5 vezes, não vai ficar em 1,6. Por isso que é importante que conste aqui também, isso eu acho que a gestão acabou pecando um pouco em não colocar isso aqui para o investidor. Aí o cronograma de amortização, como eu sempre falo, é importante que uma empresa esteja alavancada, pois ela consegue crescer mais assim, desde que tenha um bom cronograma de amortizações. Ou seja, que ela tenha um bom período de pagamento, que ela consiga pagar sem se enforcar. E é justamente isso que acontece aqui, ó. Prazo médio da dívida de 7,3 anos. E aqui eles mostram que possui ele caixa e equivalências em quase 5,5 bilhões de reais, tá? São milhões aqui, ó. E se a gente pegar a calculadora aqui, ó, e colocar, somar tudo aqui embaixo, ó, 429 mais 328 mais 277 mais 292 mais 965 mais 983 mais 3.847, daria um endividamento aí dentro do cronograma de amortização de 7,1 bilhão. Então hoje teria de caixa aqui quase 5,5. Então veja que tá tranquilo, tem um bom prazo para pagamento, então eu acredito que a longo prazo isso seja muito bom para a empresa, mas o fato é que ela vai ter um bom tempo aí pela frente com uma boa alavancagem. E um fato positivo foi isso aqui, ela acabou com um fluxo de caixa livre positivo de 283 milhões de reais. Então para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou falar para você meu ponto de vista sobre a Auren, se eu tenho ela na minha carteira ou não, e o que eu espero da Auren. Mas antes, rapidinho, deixa o like no vídeo se você não deixou ainda. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para você clicar e fazer sua pré-matrícula para garantir a sua vaga na comunidade RD. A gente vai abrir novamente uma nova turma da comunidade RD no dia 7 de dezembro e vai ser a última turma do ano. Eu quero te ver lá dentro. Lembrando que lá dentro a gente tem curso de investimentos completo, a gente tem mentorias, a gente tem um grupo onde você interage com vários outros investidores, você vai aprender bastante e o plus de tudo aí, eu acho que é você ter um contato diretamente com o mentor, que é você ter um contato diretamente comigo pelo WhatsApp, onde a gente tem um grupo de perguntas, você manda sua pergunta e eu mesmo que te respondo. Então você vai ficar totalmente sem perguntas, cara, totalmente sem dúvidas. Imagina você poder todos os dias trocar ideia com alguém que já tem mais experiência, todos os dias trocar ideia com alguém que está todo dia estudando isso aqui, todo dia estou aprendendo, estudando cada vez mais, me tornando melhor e para te passar isso aqui. Então, garante a tua vaga, cara, sério, garante a tua vaga e faz sua pré-matrícula no link aqui embaixo, tá ok? Agora falando sobre a Auren, meu ponto de vista, eu acho que foi um investimento muito acertado, um investimento muito bom que ela fez, vai se tornar uma empresa muito relevante, mas o endividamento é algo realmente preocupante. E como ela acaba não casando com a minha estratégia de investimentos e principalmente com a minha carteira de investimentos, já que eu tenho uma diversificação ajustada estrategicamente para que eu tenha bons resultados e tranquilidade, não adianta ficar fazendo investimento para ficar me estressando, ficando com medo de perder dinheiro. Então, no momento ela não cabe na minha carteira. Por isso que eu não tenho e nem pretendo tê-la tão logo. Porém, um dia talvez pode ser que eu a tenha, dependendo do andar da carruagem, dependendo do desenvolvimento da empresa, principalmente depois dessa evolução que ela está tendo, dessa mudança que ela está passando. Primeiro eu vou esperar para ver o que vai rolar. Eu sei que muita gente está esperando, nossa, mas daí, Carlos, você vai perder o time, você vai perder de comprar por 10 reais. Imagina, daqui a pouco você vai comprar por 15, por 20, qual o sentido? Cara, e aí eu te falo, cada um tem uma estratégia, e por isso que eu falei lá no começo do vídeo, não adianta criticar, é meu ponto de vista, você tem o seu, e tá tudo certo, cara. Se os investimentos fossem iguais, não teria graça nenhuma. Acho que a graça está justamente nisso aí. A gente pode, inclusive, ter as mesmas empresas, exatamente a mesma carteira, e eu tenho certeza que o meu resultado vai ser sempre diferente do teu. Porque a gente vai comprar em momentos diferentes, às vezes você vai vender, eu não vou vender, ou vice-versa. Os dividendos que a gente recebe, às vezes eu reaplico numa outra coisa, às vezes eu gasto, às vezes eu... Enfim, são várias e várias coisas que cada um pode tomar de decisão diferente, e acho que isso que é o fantástico, isso que faz com que os investidores possam cada vez mais aprender um com os outros, mas tem que ter a mente aberta. Inclusive, eu falo sempre, eu tenho minha mente aberta, deixa aqui no comentário o que você acha, de repente posso até mudar a minha ideia com o que você falar pra mim, assim como eu tô te expondo aqui o meu ponto de vista. Eu não tenho problema algum de querer falar sempre, nossa, eu que sou o certo, o meu ponto de vista que é o certo, e não sei o que. Eu não tenho nada disso, cara, sério mesmo. Se isso acontecer, eu posso até vir falar, cara, um inscrito do canal comentou isso e aquilo, abriu minha mente para algo que eu não estava vendo, passei a ver, mudei a opinião, e por isso
vou realizar o aporte. Pode ser que aconteça. Mas hoje, no momento, olhando para a situação atual da Auren, eu prefiro ficar de fora, principalmente porque dividendos tão logo não devem existir, principalmente dividendos relevantes. Mas acho que para quem está aí com foco na Auren para longo prazo, eu acho que é um bom investimento. É só seguir firme na sua estratégia. Meu nome é Carlos Ramos, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e também ativa as notificações, cara. Tem muita gente que não está recebendo notificação, não sei porquê, não sei se o YouTube deixa de entregar, mas faz isso aí. E também já aproveita, me acompanha lá no meu Instagram, tá aqui do meu lado no Instagram. Ó. Às vezes eu abro caixinha de perguntas e você pode mandar sua pergunta lá e eu te respondo com o vídeo. E agora, te deixo com esse vídeo aqui do meu lado, falando sobre manipulação de mercado, algo muito sério que vem acontecendo com o Banco do Brasil e não só com o Banco do Brasil, com várias outras empresas. Talvez isso esteja acontecendo, te afetando nos investimentos. Então esse vídeo, se você não viu ainda, é um vídeo que pode te agregar bastante. Então já clica, não perde tempo.